Fala pessoal, notícia das piores para torcedor rubro-negro e claro para quem gosta do bom futebol também. É o seguinte, o Neymar sentiu uma lesão muscular na partida entre Paris Saint-Germain e Istambul Basaksehir pela UEFA Champions League nesta quarta-feira e teve de sair ainda no primeiro tempo para a entrada do Sarabia. O que isso significa? Que o jogador pode ser cortado da seleção brasileira e o Tite efetivar a convocação do Pedro ou do Bruno Henrique, como é a mesma, em tese, né, a posição do Neymar ali jogando pelo lado do campo, no ataque como um ponta, de repente o Bruno Henrique, né? E aí o Flamengo passaria a perder 3 jogadores na data FIFA, uma vez que Pedro e Bruno Henrique estão pré-relacionados numa lista de suplentes. O que isso significa? Se o jogador for cortado, o Tite vai lá e pega um dos dois. Quer dizer, o Flamengo que já perdeu Everton Ribeiro e Rodrigo Caio pode perder mais um jogador. E aí haveria uma dobradinha de quartas de final da Copa do Brasil, no período em que o Brasil pega a Venezuela e o Uruguai, e também o jogo contra o Atlético Goianiense, né, que está atravessado na garganta de todo torcedor rubro-negro após aqueles 3-0 ainda no primeiro turno na segunda rodada. Né. O que leva a uma reflexão, né? Por exemplo, eu acho que, pelo menos a minha modesta opinião, né, já falei, já externei isso algumas vezes, a seleção brasileira vem perdendo cada vez mais o encanto e a empatia junto ao torcedor. Eu não consigo imaginar mais aquela festa que o torcedor do determinado clube, A ou B, Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, quando tinha a convocação de 2, 3 jogadores do seu time, né? Eu lembro que a escalação da seleção brasileira de 82, você olhava lá, 3 jogadores do Flamengo, 3 do São Paulo, 3 do Atlético Mineiro, 1 do Corinthians, só 1 de fora do Brasil, no Falcão da Roma. Essa é uma realidade completamente diferente hoje no futebol. Até porque o Zico, por exemplo, em 1983, ele deixa o Flamengo com 30 anos de idade. Fosse o Zico hoje, ele sairia tão logo fizesse 18 anos. Teria ido para qualquer clube da Europa. Ah, Bernardo, mas por que ele foi para o Udinese, não para o Real Madrid, para o Barcelona, para uma Juventus? Porque naquela época havia apenas possibilidade de 2 estrangeiros por equipe, depois subiu para 3 o limite, e não havia a comunidade comum europeia, né? Mercado comum europeu, para jogadores. Ou seja, então, por exemplo, o alemão, o francês, na Itália, o espanhol, esses caras eram considerados estrangeiros, né? Então, por exemplo, a Internazionale tinha lá o Rummenigge, a Juventus tinha lá Platini e Boniek, eram os 2 estrangeiros. Então não havia lugar para o Zico, né? Porque ele jogaria naturalmente. Ele, para mim, era melhor do que o Platini, o Boniek, ele jogaria naturalmente em uma dessas equipes, né? Então, assim, mudou muito o futebol. O Zico teria saído muito cedo. Mas, enfim, voltando aqui à história inicial do vídeo, todo mundo comemorava, né? A galera sofreu, me lembro de eu sofrer com a recuperação do Zico, visando a disputa da Copa de 1986, né? A gente queria o Zico disputando a Copa com a seleção brasileira. Hoje essa questão de empatia não existe mais. Então, assim, a partir do momento em que a seleção brasileira joga, essas datas FIFAs, essas eliminatórias chatas para caramba, né? Com 18 rodadas, e o Campeonato Brasileiro é disputado concomitantemente, o cara fala, peraí, isso não pode estar acontecendo, né? Eu vou perder jogador do meu time, quer dizer, paga salário, e aí a seleção devolve o camarada machucado. O Flamengo vira lá, o clube, determinado clube, A, B ou C, vira lá um ambulatório, né? Então é muito, muito complicada essa situação. Assim. Eu acho lamentável que a seleção brasileira possa tirar, em meio à disputa do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, um dos favoritos, já desfoca com 2 jogadores, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, venha, porventura, tirar o Pedro ou o Bruno Henrique. Agora, com essa lesão do Neymar, me parece claro, até o jogador saindo ali no primeiro tempo do jogo, e daqui a pouco vai pintar aí, vai pipocar. Esse vídeo está sendo gravado nesta quarta-feira à tarde, daqui a pouco vai pipocar provavelmente a informação de que Bruno Henrique ou Pedro, um dos 2, foi convocado para a seleção brasileira em substituição ao Neymar. Repito aqui uma coisa lamentável, as eliminatórias para a Copa do Mundo antes, isso foi até 90, eram disputadas ali em 4 jogos, né? Um grupo, Brasil com 3, no caso para a eliminatória para a Copa de 90, Chile e Venezuela, jogava uma partida na Venezuela, uma partida no Chile, uma partida no Morumbi, outra partida no Maracanã, pronto, acabou. Durava um mês o negócio. E não tinha mais nada disso, né? Por exemplo, para a Copa de 86, Paraguai e Bolívia, jogava lá uma partida contra a Bolívia, da Bolívia com o Paraguai e Assunção, aliás, que o Zico meteu um golaço, o goleiro era o Gato Fernandes, do Paraguai, Peru não, Paraguai, né?
E aí depois jogou no Morumbi contra a Bolívia, jogou no Maracanã contra o Paraguai e acabou o negócio. E o Paraguai ainda foi para a Copa de 86, né, se classificando ali numa repescagem. Né, o Paraguai, aquele Paraguai do Romerito, que jogou no Fluminense. Tal. Do Cabanhas, não aquele. Paraguai também, que jogou no América do México, outro Cabanhas. Meio atacante, muito bom de bola também, Gato Fernandes e tal. Time muito bom aquele do Paraguai. Então não havia esse drama. Não, peraí, vamos desfalcar aqui o time. Agora, 3 jogadores, o Flamengo perdeu 3 jogadores, vai. Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, que são jogadores de ponta, né, titulares do Flamengo. O Everton Ribeiro não joga uma partida ruim, é uma coisa impressionante. O Rodrigo Caio tá machucado, aí vai se recuperar, vai para a seleção e volta, sabe-se lá como, né? E aí, ou o Bruno Henrique, ou o Pedro, é demais, né, gente? É complicado. Por que o Tite faz isso? Ele que reclamava quando era técnico do Corinthians de sofrer com esse problema, né? É uma coisa, olha, eu vou contar para você, é complicado, viu? Assim, se já tem um campeonato altamente desgastante, esse problema de ter jogado 12 partidas em 5 jogos e ainda vai perdendo jogadores para a seleção brasileira, né? Ainda bem que é a última data FIFA desse ano aqui, mas e o prejuízo, o tamanho do prejuízo disso? Eu me lembro, no ano passado, apresentando um programa na Rádio Bandeirantes, eu estava chegando na rádio, aí estava tendo a convocação da seleção brasileira. Aí foram convocados, acho que Gabigol e Rodrigo Caio para a seleção. Eram amistosos ainda. Pô, deu uma pancada no volante do carro. Falei, pô, não é possível. Não bati o carro, mas fiz assim no volante do carro. Falei, pô, o cara desfalca o time do Flamengo em meia disputa do Campeonato Brasileiro. Naquela fase até que estava meio cabeça a cabeça ali com o Palmeiras. Eu lembro que o Flamengo foi jogar uma partida contra a Chapecoense na Arena Condá, com o gol do Bruno Henrique, acabou vencendo. Jogo difícil, 1-0, aquele jogo que o Jorge Jesus dá uma bronca pública ali, publicamente, do Reinier, né? Então, assim, essas coisas vão atrapalhando. Se perde 2 pontos aí, empata, ou perde o jogo para o Atlético Goianiense da vida, ou perde uma classificação para a Copa do Brasil, que além do prestígio do título, vale muito financeiramente. E aí, como é que fica? Quem vai ressarcir isso? Voltam os jogadores machucados, alguém é ressarcido? CBF paga salário? Claro que não. Então o prejuízo é único e exclusivo dos clubes de futebol. E nesse caso, especificamente, do Clube de Regatas do Flamengo. Beleza, pessoal? Acho que você concorda comigo. O que você prefere? Ver o jogador do seu time, e aí você pode ser palmeirense, corintiano, gremista, colorado, atleticano, Cruzeiro não, porque o Cruzeiro está na pior. Atlético também, perdeu 3 jogadores aí na última data FIFA, né? Alonso, Savarino, Alan Franco. E aí? O que você prefere, torcedor? Você prefere ver seu jogador na seleção brasileira, nessa data FIFA interminável, nessas eliminatórias que parece que não acabam nunca, que é mais para cumprir tabela, são mais no caso, né, para cumprir tabela, ou você prefere o jogador defendendo as cores do seu time, que paga, aliás, o salário deles em dia, no caso do Flamengo? E aí? Qual é a pergunta? É a pergunta que eu faço para você. O que você prefere? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço, tchau.